Voltamos com o Alerj Debate, que está falando sobre moradia e reforma urbana. Deputado, avanços do projeto Minha Casa Minha Vida. O que pode ser feito? Olha, veja, tratar como uma solução que junte mobilidade, planejamento urbano e moradia. Isso é fundamental. A gente acredita no modelo, o modelo Minha Casa Minha Vida, né, é um desafio enorme. Aqui no Rio de Janeiro, o secretário Jorge Bittar tem um desafio imenso, porque são 30 anos de ausência de uma política habitacional séria na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, desde quando o Saturnino foi prefeito, numa situação extremamente complicada com relação à Constituição, né? Estava surgindo a Constituição nova, ou seja, a prefeitura ficava muito amarrada à questão de recursos ao Estado e à União antes da Constituição. A gente não teve uma política habitacional. Essa é a grande verdade. Muito pelo contrário, houve uma política acirrada de criminalização da pobreza. A cidade do Rio de Janeiro viveu, num determinado período de administrações aqui anteriores, passadas, uma verdadeira tragédia de ameaças e desrespeitos aos direitos humanos por interesses imobiliários. Então você hoje entra com um cenário novo, tendo que resolver um problema grave, somado a isso a ausência de uma política no governo federal, no governo anterior, no governo Fernando Henrique Cardoso, não havia uma política habitacional, ou seja, o cenário do caos. Você hoje tem um programa estruturante, que é o Minha Casa Minha Vida. A Prefeitura do Rio de Janeiro cria um programa que complementa ele, do Morar Carioca. Tem uma política muito importante, que a gente não citou até agora, mas precisa ser reconhecida, que é a política das creches, o espaço de desenvolvimento infantil, uma política acertada, construída em parceria da Secretaria de Habitação com a Secretaria de Educação, é algo inovador. Se há um problema hoje em comunidade carente, é a ausência de creche de qualidade. Eu já visitei algumas delas, é coisa de primeiro mundo, algo que assim, nos emociona, inclusive. Precisamos incentivar mais para que mais espaços de desenvolvimento infantil sejam construídos. Isso é importante. Isso tirar a criança da rua também, né? Tirar a criança da rua e dar a possibilidade dos pais poderem trabalhar. Trabalho e renda, esse é um benefício direto hoje em comunidades carentes. E tem sido uma política acertada e correta, envolvendo, vamos dizer assim, uma certa multidisciplinariedade dentro da prefeitura, porque você envolve a Secretaria de Habitação na construção e envolve também a Secretaria de Educação com fornecimento de profissionais de qualidade para tratar nesse, vamos dizer assim, no período de 0 a 5 anos, que é o momento crucial do desenvolvimento intelectual da criança. Então, é uma política acertada, a gente precisa dizer isso, e evidentemente que o planejamento urbano. Agora, eu queria só um detalhe, Renato, que é importante, dar um parênteses aqui, o Cláudio traz um elemento que é importante. A gente viveu agora em São Paulo a maior tragédia, talvez, da história habitacional do Brasil. O que aconteceu ali foi um ato de violência aos direitos humanos que nos envergonha como brasileiros. Já foi denunciada a OEA, é grave o que aconteceu ali. Alguns governantes desse país precisam aprender que as pessoas não moram em comunidades pobres por uma escolha. Mora pela ausência de uma política estruturante. E não adianta só a União fazer o seu papel. O Estado e o município precisam também complementar. E o que, vamos dizer assim, encerra lá de forma lamentável é o interesse que está por trás ali. O interesse financeiro e econômico do senhor Nagy Narras, que é o proprietário do terreno, em que o governo do senhor Geraldo Alckmin, de joelhos, atende aos interesses, mesmo que para isso precise passar por cima dos direitos humanos, colocando ameaçada a vida de mais de 6 mil, 5 mil famílias. Isso é uma tragédia que nos envergonha como brasileiros. Evidentemente que a gente tem que tratar da solução, e a solução se dá no fornecimento de uma política que trate a questão de 0 a 3 salários mínimos de renda. Nunca no Brasil houve uma política que pensasse nessa população, na possibilidade de construção de moradia, mobilidade, creche de forma estruturada. E essa oportunidade se dá. E a gente, evidentemente, espera que no Rio de Janeiro seja uma história diferente. Agora, e essa proposta de usar prédios desocupados para transformar em moradias? Eu acho que essa ideia até já está sendo aplicada em parte aqui no Rio de Janeiro, no que foi o complexo penitenciário ali no Catumbi, que está sendo reformado já há algum tempo também, para ser transformado em moradia. É uma coisa bacana, é uma coisa que pode ser válida para transformar em moradia? Sem sombra de dúvidas. O desafio que se dá aí nessa área é exatamente a questão da especulação imobiliária, que é o grande problema, né?
Que está muito acirrada aqui no Rio. Está muito acirrada e isso encarece muitos projetos. Então, evidentemente que o governo tem que usar de pulso forte contra a especulação imobiliária. É importante que esse projeto que você citou, o exemplo do complexo penitenciário, ele seja utilizado como moradia para as comunidades do entorno que foram reassentadas, pagar aluguel social e logo em seguida na construção as pessoas ocuparem aquele espaço o quanto antes. É importantíssimo. É uma demonstração de que no Rio de Janeiro pode ser feita uma história completamente diferente do que houve em São Paulo. É o que a gente espera, é a nossa expectativa, inclusive no Partido dos Trabalhadores. O PT tem uma história de luta junto aos movimentos sociais e o que aconteceu em São Paulo não pode se repetir em lugar nenhum do Brasil. E esse é o nosso compromisso quanto mandatário. Faremos o que for preciso para que a história seja outra, e é possível sim. A nossa expectativa é a melhor, né? E não só nessa área, como em outras também, como em Jacarepaguá, como em Campo Grande, e áreas onde tem esse problema de moradia, as soluções sejam dadas com o menor impacto possível à mobilidade urbana, né? Uma solução sendo a mobilidade urbana, e também criando situações onde a pessoa não... Imagina, a mudança de bairro é muito complicada, a mudança de escola, a realidade das pessoas. Então, a solução passa pelo reassentamento ou a construção de moradias dentro de onde moram as pessoas hoje. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa luta. Existem outros projetos como esse de ocupar prédios que estejam desocupados, abandonados, que sejam do poder público ou não? Então, hoje existe uma política de transformar os imóveis públicos, né, para habitação de interesse social. Isso está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no centro do Rio de Janeiro, a gente tem aqui alguns projetos que foram ocupações de prédios que estavam há mais de 20, 30 anos, né, sem nenhuma função social, né? E esse prédio foi ocupado e hoje você tem projetos, inclusive do Estado, né, que para fazer a requalificação desses imóveis para habitação de interesse social. Isso é uma política acertada, né? O Rio de Janeiro ainda existe muitos imóveis ainda, né, que está sem a sua finalidade, sem a sua função social. Acho que o deputado coloca essa questão bastante interessante, que é você não transferir as famílias que moram numa região para uma região que ela não tem nenhuma ligação social, né? Então, esse é um desafio. Esse é um desafio que a gente precisa vencer e a gente só vence se a gente conseguir combater a especulação imobiliária. Porque realmente o que se tem é um absurdo. O caso de Pinheirinho é bem claro isso. Ali foi uma questão da especulação imobiliária, foi o governo a serviço do capital, né? E é isso que a gente está aqui também, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Há políticas estruturantes, há realmente o secretário municipal de habitação, Jorge Bittar, tem conduzido uma política bastante importante, mas é preciso estar atento a você não retirar as famílias do seu local de origem para outras regiões. Acho que só isso vai acontecer à medida que os instrumentos que já são criados, inclusive no plano diretor, passem a funcionar. Aí é uma atitude do executivo de colocar para a função social da terra, né? E aí a gente consegue manter as famílias, né, no seu local de origem, porque eu moro em Santa Cruz, né? Vivo já há mais de 25 anos em Santa Cruz, fui ferroviário, sofri com a ferrovia, né, com o desmantelamento da ferrovia, né, com a pobreza do transporte ferroviário de Santa Cruz, de Septiba, de Campo Grande, nada ligado com uma política integrada, né? Então, não é que eu gosto de morar em Santa Cruz, né? Uma região importante, uma região que agora começa a ter investimentos bastante interessantes, principalmente na questão do saneamento, que é também uma questão da moradia, você morar com dignidade, com saneamento. Então, agora, o que não pode é eu não gostaria de sair de Santa Cruz de maneira nenhuma. Eu gostaria, sim, no final de semana, por exemplo, vir aqui no teatro, vir aqui curtir uma praia,
né? E isso é impedido. Vim no hospital no final de semana, você hoje não tem ônibus e o trem funciona. A privatização era uma justificativa para melhorar o sistema e nós vimos que isso não aconteceu, né? E a concessão, né, foi renovada a concessão e nós não vimos, né, a melhoria do sistema de transporte do Rio de Janeiro e o transporte integrado. Isso se passaria também pelo Conselho Municipal, se passaria pelo Conselho Estadual para discutir a questão da região metropolitana, né, as regiões mais longe do centro do Rio de Janeiro. Infelizmente, né, isso é uma luta, é um desafio, né? A gente não está aqui falando que não há políticas importantes, agora precisa mais ter a interlocução para que essas políticas públicas que estão sendo implementadas, elas realmente façam valer aqui de quem direito, que é o povo brasileiro, que é o povo do Rio de Janeiro, que precisa ter uma cidade mais justa, mais igualitária, mais unida. Bom, deputado, rapidamente, que a gente já está esgotando nosso tempo, há como dar um boom para a construção de moradias populares no Brasil? Eu acredito que sim. Há uma mobilização muito grande pela PEC da moradia, que tem por objetivo reservar um percentual do orçamento do Estado, dos municípios e da União para criar um fundo para que em pelo menos 15 a 20 anos a gente resolva esse problema. Não é um problema que se resolve da noite para o dia. E a luta, evidentemente, do nosso mandato nesse sentido, o envolvimento da sociedade no debate, fortalecimento desses conselhos, o grande recado que fica aqui, esses conselhos precisam funcionar no Estado e no município e na capital, nos municípios e na capital também. Tem que dar posse aos conselheiros, resolver o imbróglio que está aí, porque o conselho soma. O conselho é a voz da sociedade civil organizada, junto ao Ministério das Cidades, junto ao governo do Estado, junto à Prefeitura. E evidentemente que hoje o Janeiro vive um bom momento, que é essa interlocução entre o município, o Estado e a União, que tem trazido tantos benefícios recentemente para o nosso Estado. Coisa que não acontecia em governos anteriores, onde que a briga era marcante, né? Todo mundo lembra das famosas brigas entre Marcelo Alencar, César Maia e a União também, Fernando Henrique Cardoso. E olha que os três, no mesmo leque de apoios que era a composição do governo federal da época. Então a esperança ela é grande e evidentemente que a articulação na sociedade é fundamental para uma construção a favor do interesse do povo. Tá certo. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. E o Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser rever nosso programa, acesse www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.